Olá, estamos iniciando mais o nosso ciclo de estudos espíritas, de filosofia espírita. Essa é a aula 33, eu tinha enganado ontem na numeração, mas essa aqui é a numeração certa. E preambularmente, gostaria de informar e pedir a Deus que a minha prima Glorinha já estava para sair da UTI e fez uma parada cardíaca súbita e faleceu, embora tenham feito todos os protocolos relativos à parada cardíaca. Bem, a vida é assim, foi feito possível, e eu acredito que esses dias que nós trabalhamos com ela, espiritualmente, o Dr. Luiz Guilherme, o clínico e intensivista, foi ótimo para ela, porque trouxe o consolo e reconforto de que havia pessoas aqui embaixo que amavam muito e lutavam muito pela sua vida. Ela vai levar esse sentimento nosso de amor e de luta pelos dias que ela aqui passou. Que Deus, então, agora conduza e seus espíritos mentores, os seus guias, levem para o espaço espiritual e lá ela recomece a vida espiritual. Pediria a vocês que se inscrevam, clicando aí para receberem as notícias da subida do meu vídeo para o YouTube, e também repito mais uma vez o meu e-mail, adm.doutrinaespírita@gmail.com. Nós estamos estudando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, que fala dos bem-aventurados os puros de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós definimos ontem que a pureza de espírito são pessoas limpas de coração, são pessoas de boa índole, são pessoas que não maliciam nada, são pessoas que evitam criticar, evitam achar erros, são pessoas que não têm preconceito e, por outro lado, são pessoas benevolentes que fortalecem mais o lado positivo dos outros e menos o negativo, são pessoas indulgentes, têm a capacidade de perdoar, de relevar, de conduzir. Enfim, os puros de coração se assemelham, como nós vimos ontem, por analogia, e não são iguais às crianças, ainda em tenra idade, que são puras, né? Não tem maldade, não tem malícia. Esses puros de coração, realmente, pela atitude deles de solidariedade, de encantamento, de dulcetude, de amor, eles aproximam-se mais dos outros e ajudam os outros na sua caminhada terrestre. E mais tarde, já que na Terra recebem o pagamento espiritual das suas boas ações, dos seus afetos, e depois das encarnações mais ainda. O ponto de hoje é um ponto que é absolutamente crítico em relação às hipocrisias que são praticadas nas religiões. Vocês vão me dizer hipocrisias que são praticadas nas religiões, exatamente. São os falsos absolvições, as falsas graças, os falsos perdões, as falsas promessas de um mundo espiritual cheio de plenitude, de felicidade. São artifícios e artefatos que as religiões criam para dizerem que vão perdoar o indivíduo, que ele vai para o reino do céu, se cumprir o culto que a religião propõe, os preceitos, as regras e todo aquele caudal de manifestações exteriores e rituais. Bem, e quem diz isso para nós? Quem diz? Jesus. Então vamos ver o ponto de hoje. Verdadeira pureza, mãos lavadas. Então os escribas e os fariseus, os escribas faziam a redação dos textos, e os fariseus, que era aquela seita dissidente, que tinham vindo de Jerusalém, que era a metrópole na época, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições?
Jesus lhe respondeu dizendo: E vós que transgredis os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Olha só, transgride os 10 mandamentos para seguir a tradição. A tradição está em cima da obrigação moral. Porque Deus disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E também, aquele que disser ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, não seja punido de morte. Quer dizer, era um pecado, era uma coisa séria, violar o respeito aos pais, violentar. Vós, porém, dizeis: aquele que disser ao seu pai ou à sua mãe alguma coisa errada, toda oferta que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que não honre nem assista seu pai ou sua mãe, e assim, por causa da vossa tradição, torne inútil o mandamento de Deus. Ou seja, ele podia desconsiderar o pai, desconsiderar a mãe, não respeitar a autoridade dos pais, ter uma atitude hostil, mas se ele chegasse lá no templo, no grande templo de Salomão, e colocasse a sua oferenda, entregasse ao sacerdote, ele ficaria limpo, ficaria perdoado. Não é isso que nós vimos ainda em muitos cultos religiosos? Bem, então Jesus continua. Hipócritas, Isaías bem profetizou dizendo: esse povo honra-me com os lábios, com a boca, mas seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. É isso que eu queria dizer a vocês. A religião natural, a religião espírita, ela não tem preceitos, ela não tem ordenações, ela não tem rituais, ela não tem nenhuma oferenda, não tem nenhum tipo de materialidade na sua relação com o sagrado, com o divino, com Deus. A religião espírita, ela não precisa sinalizar de uma forma qualquer, repetitivamente, uma oração, uma prece, tantas e tantas vezes. Enfim, ela não tem nada do lado de fora. Ela não requer receber algum tipo de alimento ou dar algum tipo de alimento. Ela não requer ser pintada de alguma maneira, nada. A religião espírita, que é a religião natural, ela sai de dentro de nós. Então, o que acontece com as religiões é que elas estatuem preceitos, normas, regras, condutas e obrigam os seus profitentes, os seus seguidores, a se aterem a essas normas sob a promessa de que eles serão felizes. Mas Jesus se opõe a isso e critica, dizendo que honram-me com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Me ensinam suas doutrinas, que são os preceitos humanos, são os preceitos que eles criaram. Depois de Jesus, quantas coisas foram criadas nas religiões? Não é? Quantas religiões, quantos preceitos, quantas ordens, quantos artefatos, artifícios, construções, edificações, hierarquia, quanta coisa, quando Deus está aqui. Deus está aqui. Aqui. Isso aqui é uma expressão de Deus. É a natureza. É o belo. Deus é que fez isso. Nenhum homem pode fazer isso. Nenhum sacerdote pode fazer isso. Olha aqui o camarão. Que coisa linda. Olha. Isso é uma obra divina da harmonia de Deus. Nós podemos ver Deus, inclusive, na própria natureza, adorando a sua criação, que é a expressão do seu amor, da sua beleza, da sua harmonia. Enfim, seguindo essa tônica, Jesus chama para si o povo e diz: ouvi e compreendei bem isto. Não o que entra pela boca que suja um homem, mas o que sai pela boca é que o suja. Quer dizer, são indivíduos que acham que tem que ter uma comida especial, porque se não comerem aquela comida, aquilo vai deixar ele sujo. Então eles têm que ter algum tipo de refeição
padronizada, uma refeição aprovada pelo clero. Então Jesus diz, não é o que você come que vai te deixar mal, é o que você fala. Não é o que entra, mas o que vai para fora, que é o que você diz. E ele continua, o que sai da boca, que a gente fala, vem do coração. E é isso que torna o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro. O comer sem haver lavado as mãos não torna o homem impuro. Ou seja, seguir esse preceito não vai, é indiferente para a parte espiritual dele. Mas realmente, em termos de higiene, nós adotamos isso. Não do ponto de vista espiritual. Nós lavamos a mão. Agora, em tempo aí de coronavírus, estamos sempre lavando a mão. Isso é um ato de higiene, é um ato ligado à higiene nossa. Não é um ato ligado à espiritualidade nossa. Então, você vê como os fariseus foram torcendo tudo de forma a amarrar os seus seguidores, os seus profitentes, a essas tradições e obrigá-los a seguir sob a pena de quê? De sofrerem as penalizações divinas, de terem perdas, de terem desencantos, de terem decepções, enfim, das coisas ruins. Vejam só a que ponto chegou o homem. E isso ainda na época de Jesus. Mas todas essas formas do homem colocar os seus preceitos e adotá-lo como forma religiosa, e através da forma religiosa obrigar o homem a seguir sob pena de algum castigo, alguma sanção, permanece tão viva hoje como antigamente. E continua Jesus. Então seus discípulos se aproximaram dele e disseram, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele respondendo disse, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos que conduzem cegos, e se um cego conduz outro cego, ambos cairão no fosso. Então ele fecha esse termo dizendo o seguinte, que toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada, ou seja, tudo aquilo que não está dentro da prática essencialmente moral será destruído, será arrancado, porque não pertence à essencialidade do ato religioso, da ligação com Deus. Então, hoje, nós vimos um grande combate de Jesus em relação a essas formas exteriores de culto, cânticos, e vocês pensem o que vocês quiserem. Pratique aqueles que querem praticar, porque o espiritismo é liberal, ele não condena isso. Mas nós temos que dizer o que nós pensamos e como nós nos conduzimos, e o que nós achamos, e que nós acreditamos, e o que nós efetivamente praticamos. Porque, em última análise, a finalidade da religião, e da religião natural que aqui nós pregamos, ou melhor, ensinamos, ou pelo menos transmitimos, cada um tem o seu arbítrio, a finalidade final é nos aproximar de Deus. Aproximarmos de Deus. É conduzir o homem mais próximo de Deus. É essa que é a finalidade da religião. Portanto, o ponto de hoje, bem-aventurados puros de coração, porque deles é o reino do céu, constituiu uma verdadeira crítica à hipocrisia e os atos exteriores, que são construções humanas e não religiosas em si própria, que nada aproximam de Deus, constitui uma violenta crítica, não da nossa parte, mas segundo aquilo que consta em Mateus 15, 1.20. Agradeço a vocês e desejo uma boa noite, e mais uma vez eu mostro uma obra de Deus aqui. É isso que nos encanta, é isso que é a beleza da vida. Veja só, quantas pessoas podem ver uma flor, olhar, sentir, deixá-la tocar o coração. Que Deus nos proteja. Amém.